Saiu a nova temporada de Os Outros, a série brasileira lá do Globoplay, que chamou bastante atenção na primeira temporada, com uma história surpreendente e cheia de reviravoltas, mas que acabou sendo bastante criticada por uma segunda temporada que não conseguiu repetir o feito, e que agora promete trazer de volta a força que a série tinha inicialmente nessa terceira temporada. Mas será que a temporada é boa mesmo? Eu já assisti os 4 primeiros episódios e vou te contar tudo o que eu achei sobre eles. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda e deixa o like, porque isso ajuda muito o criador de conteúdo. Inclusive, eu arrumei um tempinho aqui para fazer esse vídeo no meio de maratonas que eu tô fazendo sobre os Testamentos e também a série Euforia. Então, se você quer que eu continue falando sobre Os Outros nas próximas semanas, eu peço que vocês engajem nesse vídeo e comentem bastante para eu entender que vale a pena continuar. Ah, e claro, é bom avisar que esse vídeo aqui contém spoilers dos episódios que saíram, tá? Bom, no ano passado eu fiz a cobertura da segunda temporada da série aqui no canal e foi muito legal acompanhar tudo com vocês, embora a temporada tenha sido um verdadeiro fiasco. Então eu fui assistir essa terceira temporada já com expectativas baixíssimas, esperando pelo pior. Mas olha, não é que eu me surpreendi? Pra quem chegou nesse vídeo aqui por acaso e ainda não assistiu a série, ela acompanha uma família que acaba arrumando uma grande briga com os vizinhos no condomínio onde moram. A Cibele, interpretada pela Adriana Esteves, o Amâncio pelo Tomás Aquino e o Marcinho pelo Antônio Haddad se veem numa situação extremamente complicada ao lidarem com ameaças de um vizinho completamente desequilibrado, interpretado pelo Milen Cortaz. E a partir daí, essa briga vai escalonando a níveis absurdos, chegando inclusive a causar mortes ao longo do caminho. Na primeira temporada, isso funcionava de uma forma impressionante, com uma história muito potente, um roteiro afiadíssimo, atuações impecáveis, uma direção extremamente forte e inovadora, reforçando que o Brasil sabe sim se modernizar e entregar coisa muito melhor que muita coisa americana. Porém, na segunda temporada, que dava continuidade a toda essa história, a mudança de cenário foi de um condomínio de prédios para um condomínio de casas, e tudo isso não foi o suficiente para sustentar a qualidade da série. Além disso, novos personagens foram introduzidos, como os personagens do Sérgio Guizé e da Letícia Collin, que se juntavam ali ao elenco principal e ao elenco do Sérgio, que é o personagem do Eduardo Sterblit, que acaba se tornando o grande vilão da temporada. E mesmo tentando repetir a fórmula anterior, a série acabou derrapando feio na história, ficando muito exagerada, cheia de furos e até desinteressante em vários momentos. Pra piorar, o protagonismo passou mais pro elenco jovem, que acabou sendo extremamente irritante. Isso porque o Marcinho, o filho da Cibele, forma um par romântico com a Lorraine, interpretada pela Gi Fernandes. E os dois protagonizaram um arco muito difícil de assistir, daqueles que a gente simplesmente não faz questão nenhuma de gostar. E aí, no fim das contas, foi uma temporada muito abaixo do que se esperava. E eu confesso que eu só terminei porque era legal assistir e vir aqui comentar com vocês. Vocês que assistiram, deixem aqui nos comentários, vocês gostaram em algum momento dessa segunda temporada ou é unânime que ela não é tão boa assim? Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Ainda assim, a série foi renovada para uma terceira temporada e chamou bastante atenção com a confirmação de novos nomes no elenco, como o do Lázaro Ramos, Mariana Lima, Pedro Wagner, Carol Duarte e em vários outros. A estreia dos 4 primeiros episódios aconteceu ontem, no dia 9 de abril, e nas próximas 2 semanas, sempre às quintas-feiras, serão lançados mais 4 episódios por semana, totalizando 12 episódios. Eu confesso que eu não reassisti as temporadas anteriores para relembrar de tudo, primeiro por falta de tempo e segundo porque eu realmente não quis me torturar revendo essa segunda temporada. Então eu acabei esquecendo alguns detalhes, embora eu tenha dado alguma pesquisada aí para lembrar como tudo terminou. Basicamente, a segunda temporada termina com a Cibele confessando que matou o Sérgio, depois de tudo que ele aprontou ao longo da história, incluindo quase matar o Marcinho. Ela mata ele com um martelo, mas quem assume a culpa é a Raquel, que inclusive estava grávida dele. Enquanto isso, o Marcinho sofre um acidente de moto e perde uma perna. E então a Cibele rouba o dinheiro da milícia ali do Sérgio e foge com o filho. O problema é que o Tavares, o parceiro do Sérgio na milícia, decide ir atrás deles para recuperar o dinheiro e acertar as contas. Sendo assim, a nova temporada começa justamente com os dois fugindo de carro.
A Cibele aparece com um cabelo curtinho, né? Mudou o visual, e o Marcinho tentando se adaptar ali à prótese na perna. Nesse meio tempo, eles reencontram o Amâncio, que tinha ido embora na segunda temporada, e ele tenta convencer os dois a pararem de fugir e procurarem a polícia. Só que quando a Cibele percebe que ele não entende a situação deles, ela decide seguir em frente com a fuga ao lado do filho. O que ela não esperava era que o Tavares fosse seguir os passos deles e acabar matando o Amâncio no meio do caminho. Então a gente se despede aí desse personagem, o que deixa a Cibele e o Marcinho extremamente mal. E aí, paralelamente a isso, a gente acompanha a história de um outro casal, que é o Roberto e a Marta. No caso do Roberto, ele é demitido depois de 27 anos na mesma empresa e fica completamente devastado. Lembrando bastante o arco do Vando lá na primeira temporada, que também entra em desespero depois que ele perde o emprego e aí que tudo vira um grande caos. Só que diferente daquele caso, o Roberto decide mudar completamente de vida e realizar o sonho de infância de morar no meio do mato, vendendo tudo para viver numa casa isolada. O problema é que a Marta não tá nem um pouco interessada nesse plano, principalmente porque ela tem um amante e não quer sair da cidade. E enquanto a gente acompanha tudo isso, uma coisa que a série mantém muito bem é essa sensação constante ali de desconforto, como se os personagens estivessem sempre envoltos numa nuvem de caos e melancolia. Nem mesmo as cenas do Roberto indo embora e realizando seu sonho parecem leves, porque elas de fato não são. Inclusive, assim que ele chega ali no novo local onde ele vai morar, ele atropela um ganso na estrada que pertencia à personagem Domingas, a sua vizinha, que é completamente apegada aos seus animais. E é a partir daí que gera uma briga absurda entre eles, o que já é bastante característico da série. Inclusive, esses momentos faz a gente pensar em tratar melhor os nossos vizinhos, porque coisas muito terríveis podem acontecer a partir disso. Bom, e a partir daí somos apresentados a Domingas e ao seu filho Diego, que vivem ali há muito tempo na cidadezinha, né? E devem ser peças fundamentais para o decorrer dessa história. E aí, em determinado momento, as histórias acabam se cruzando quando o Roberto compra a casa, né, onde existe uma família ali de caseiros, incluindo os irmãos Geraldo e Patrícia. O Geraldo, inclusive, é um cara bastante estranho que já chega ali presenteando o Roberto até com uma arma, dizendo que ali tudo se resolve daquela forma. E aí, depois de uma bebedeira, o Roberto tenta ajudar o Geraldo a ir para casa, né, mas acaba sendo agredido por ele quando vê ele abraçando a sua irmã. E aí, diante disso, o Roberto vai até a delegacia para prestar queixa e é exatamente esse momento que a sua história se cruza com a da Cibele. Isso porque nesse momento a Cibele sofre um acidente de carro e acaba pedindo ajuda ao Roberto para salvar o Marcinho antes que o carro despenque ali na ribanceira. E aí a partir disso, eles vão para casa do casal e mais uma vez vemos a Cibele se hospedando na casa de alguém que acabou de conhecer, o que já virou quase rotina aí na série, né? Quem aí não lembra da segunda temporada, quando ela se hospedou ali na casa da Raquel. E assim a Cibele vai indo, morando de favor, sem pagar aluguel. Eu acho isso muito engraçado. Mas enfim, enquanto isso, o Tavares segue investigando o paradeiro da Cibele até chegar na cidade, né? Essa cidadezinha onde ela tá e descobrir onde eles estão. E ao encontrar eles, ele rende os dois e obriga a Cibele a entregar o dinheiro que estava enterrado no cemitério de animais lá na casa da Domingas. Porém, o que ele não esperava era que a própria Domingas aparecesse e atirasse nele, acreditando que ele era o responsável pela morte dos seus animais. E é assim que temos a morte, né, do primeiro grande vilão dessa temporada, com a Cibele ajudando, inclusive, a esconder o corpo. Mas ainda assim, quando o Roberto descobre que a Cibele é uma foragida, ele decide expulsar ela e o Marcinho da casa dele. Só que no momento em que ela tá indo embora, o Marcinho desaparece, obrigando ela a voltar e pedir ajuda novamente ao Roberto. Ele ajuda a encontrar o Marcinho e nesse processo acaba beijando a Cibele, deixando claro que existe uma atração ali entre eles. Isso porque o Roberto acabou se separando da Marta quando descobre que ela tinha um amante. Visualmente a série continua ainda muito bonita, com planos muito bem elaborados, ótimas atuações e um roteiro até bem estruturado. Além disso, os episódios começam com o final ali da história e depois vai voltando para mostrar como tudo chegou até ali, e tudo isso funciona muito bem, de uma forma muito interessante. No geral, tá tudo num nível bem próximo ao da primeira temporada, porém ainda existe aquele problema que pode ser a grande âncora dessa temporada, que é o personagem Marcinho. Sim, precisamos falar sobre ele. Gente, sério, que personagem insuportável. Acho que é o personagem que mais me irrita, assim, quando eu assisto séries. Porque ele é egoísta, ele é irritante e completamente incapaz de evoluir.
Já aconteceu de tudo com esse personagem. Ele já sofreu pão que diabo amassou lá com o Sérgio, já apanhou, já perdeu perna, já foi pai, já perdeu pessoas que ele amava e mesmo assim ele não consegue evoluir. É um personagem que só pensa em si mesmo, toma decisões completamente impulsivas e ainda se incomoda quando vê a mãe feliz, como na cena ali em que ele pega ela beijando o Roberto. Tipo assim, o pai dele morreu, a Cibele ela já não tem mais ninguém e ele ainda fica bravo por ver ela tentando ali seguir em frente. Na verdade, ela não estava nem tentando seguir em frente, foi só um beijo ali, e ele fica completamente revoltado. Sinceramente, parece muito que ele odeia a própria mãe. A mãe, inclusive, que fez de tudo por ele, inclusive matar um cara que estava tentando matar ele, depois virar a vida dela de ponta cabeça, tudo isso para salvar a vida dele, mas parece que ele não enxerga isso. Eu espero de verdade que a série dê um jeito no arco desse personagem, ou que ele perca relevância na história, porque é muito cansativo ver esse personagem só fazer bobagem. Vocês também acham isso? Enfim, deixem aqui nos comentários. Eu realmente não gosto do personagem, eu acho ele péssimo. Por outro lado, tem um arco que eu gostei bastante, que foi o do Roberto com a Marta. Principalmente na forma como o relacionamento deles vai se deteriorando. Com destaque para a cena final deles ali, que é muito interessante, com o Lázaro Ramos e a Mariana Lima entregando tudo ali na atuação. E essa leva de episódios termina com vários ganchos muito interessantes, como o destino do Marcinho, por exemplo, o aviso ali do Diego para ele e a mãe dele irem embora, né, depois que ele descobre que a mãe dele, né, a dona Domingas, matou o Tavares, matou um policial ali, enfim, pode dar errado para eles e tal. Claro, tem a morte do Tavares que pode acabar vindo à tona, né, que eles tentaram esconder. Ah, e um ponto positivo ali no arco do Marcinho, que acaba melhorando um pouco, é a presença da Patrícia, interpretada pela Carol Duarte, que é uma excelente atriz. Então, provavelmente ela vai mexer ali na trama e vai subir um pouquinho o nível desse arco, né, desse personagem, já que o anterior era dele com a Lohane e não era nada interessante. Inclusive, a Lohane, ela tem o filho, né, do Marcinho, que é o Juninho, e ela não quer saber deles, ela não, enfim, não quer contato com eles, embora o Marcinho tente falar com ela ali, ligar pra ela e tal, ela realmente não quer papo. Mas certamente essa personagem vai voltar pra trama, assim como alguns outros personagens que já apareceram nas outras temporadas devem retornar, como no caso da Raquel, né, ela com certeza deve sair da prisão, enfim, a gente vai ver ela em algum momento. Fiquei também curioso com o arco do Rogério e da mãe dele lá da primeira temporada. Será que eles vão retornar pra história ou não? Foram esquecidos mesmo? Esquecidos não, mas enfim, foram finalizados e aí não vão retornar. Enfim, fiquei curioso. Bom, no geral eu gostei bastante desses primeiros 4 episódios. Eu acho que a série ainda tem muito potencial. A Adriana Esteves, gente, sério, é uma atriz extraordinária. Ver ela atuando é incrível, e atuando ao lado do Lázaro Ramos também é realmente muito especial. Eu tô com boas sensações aí que essa temporada pode ser realmente interessante de assistir. O bom é que são 12 episódios, mas não vai demorar tanto pra gente acabar, então em 3 semanas a gente já viu tudo. E agora eu quero saber de vocês o que acharam desse começo dessa nova temporada, se pretendem assistir, se vão acompanhar, enfim, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda e deixa o like porque me ajuda muito. Não esquece de comentar se você quer mais vídeos sobre os outros aqui no canal. Enfim, é isso, até a próxima, tchau!